Olá, amigo! Seja bem-vindo a mais uma semana do estudo do livro Transição Planetária. Hoje nós refletiremos em torno do capítulo Socorro Inesperado. Mas antes, nós vamos fazer aquele nosso momento de harmonização com o nosso livro Liberta-te, Alma Irmã, da querida Brunilde do Espírito Santo, pelo Espírito Icléia. Onde Icléia nos diz o seguinte: alma querida, agora é o momento de esperar. Espera o tempo, mas espera servindo, porque o serviço do bem é o sol secando as lágrimas, que como a chuva caíram em excesso. Agora, alma irmã, espera o amanhã. Então, a grande questão da nossa vida é nós trabalharmos no bem, servindo sempre. Sermos os obreiros do Senhor, os obreiros da última hora, trabalhando, fazendo o nosso melhor aqui, enquanto estamos reencarnados, para que quando chegar o nosso momento de retornar à pátria espiritual, nós também voltemos para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, servindo. E nesse capítulo nós vamos falar muito sobre pensamentos. E nós achamos essa frase aqui de um outro livro de Filomeno de Miranda, Temas da Vida e da Morte, que ele fala o seguinte em relação aos pensamentos. Que os pensamentos são os modeladores do ser, porque são os promotores dos atos. Então, quem é que pensa? Quem pensa é o espírito, é a individualidade. E a partir do momento em que eu penso, eu estarei materializando em seguida as minhas ações, a verbalização. Então, como o homem pensa, naturalmente se comporta. Como a individualidade pensa, naturalmente ela se comporta na vida física e na vida espiritual. Nesse capítulo 8, Socorros Inesperados, Manuel Filomeno nos informa que aquele incidente, nós vimos no capítulo passado, né, que os obreiros liderados por Dr. White estavam trabalhando no socorro aos irmãos recém-desencarnados no tsunami. Eles estavam fazendo o processo, auxiliando no processo de desencarnação, auxiliando a separação do perispírito do corpo físico daqueles irmãos que foram arrebatados na tragédia do tsunami. E o que aconteceu no capítulo 7? Os trabalhadores estavam lá fazendo seu trabalho de caridade, auxiliando aqueles sofredores, e de repente chega um grupo de desordeiros. Dr. White, que já sabia mais ou menos que isso poderia acontecer, entrou em prece, processou-se uma transfiguração e vários daqueles desordeiros que já estavam cansados de sofrer, porque o sofrimento também cansa, eles sintonizaram no arrependimento e abriram caminho para o socorro espiritual também. Então, é interessante aqui nesse capítulo, nesses dois capítulos que nós vimos semana passada e nessa semana, que quando os grupos socorristas vêm até a Terra para prestar auxílios, eles são também solicitados para ajudar os irmãos sofredores desencarnados que já estão nessa vibração do sofrimento há muitos e muitos anos. Então, todo o trabalho divino, ele vem com uma meta, né? Mas ele sempre faz coisas a mais, né? O trabalho é sempre maior do que aquele esperado. E aqui o Filomeno de Miranda nos informa que aquele incidente colheu a todos de surpresa os membros daquela equipe socorrista, menos o mentor, né, o Dr. White, porque ele tem uma faculdade premonitória. Essa faculdade premonitória ela é desenvolvida através da elevação espiritual e moral de cada individualidade.
E vamos pensar o seguinte, o Dr. White ele era o encarregado daquele grupo e ele não ocupava aquela posição gratuitamente. Então ele já tinha, ele já possuía suas conquistas morais para desenvolver essa potencialidade. Nós vimos no início desse livro entidades que vieram de outros planos superiores para emitir uma mensagem positiva para os irmãos da Colônia Redenção. Então, o Dr. White ele estava capacitado em liderar esse grupo e ele já de antemão sabia mais ou menos o que poderia acontecer e já estava preparado para isso. Vocês se lembram que nos capítulos iniciais fala que o Dr. White e Clara separam alguns instrumentos que seriam utilizados no processo de socorro. Então ele sabia que alguns irmãos sofredores que já haviam desencarnado há muitos anos também estariam ali para fazer desordem, para tentar se vingar. Então essas conquistas morais das individualidades que propiciam o desenvolvimento das suas aptidões no serviço do bem. Da mesma forma que essa individualidade, White, está desenvolvendo as suas aptidões, os seus talentos no plano espiritual para servir, nós também podemos desenvolver isso, tanto aqui encarnados, quanto no plano espiritual, na nossa vida espiritual, porque a nossa vida real é a vida espiritual. E Filomeno fala assim, olha, como não existe acaso, todos os labores edificantes são pré-organizados, estudados com cuidado, examinadas as possibilidades de êxito ou de fracasso, e quando começam, o plano avança com segurança e metas bem definidas. Então, aqui, por exemplo, quando nós vamos viajar, nós não planejamos, não fazemos uma lista do que precisamos levar, de roupas, medicação, etc, etc. No plano espiritual, gente, é a mesma coisa, só que de uma forma melhor, mais bem definida. Se eles vieram para uma excursão socorrista, eles já examinaram o que poderia acontecer e os líderes dessas excursões já vêm preparados para tudo. Eles já têm um planejamento das possibilidades de coisas que podem acontecer, então eles estão preparados para isso. É o vigiai e orai que Jesus Cristo nos ensinou. E Filomeno ainda nos diz que no dia 6 de dezembro de 2004, na Colônia Redenção, já se sabia o que aconteceria na Indonésia 20 dias depois. E os membros daquela colônia já começaram a entrar numa sintonia de prece. Eles se recolheram. Daí nós pensamos o seguinte, nos momentos de crise, ao invés de nós nos desesperarmos, de nós gritarmos, xingarmos, nos desequilibrarmos, qual é o ideal? O ideal é nós nos recolhermos em prece, rogando a Jesus que nos auxilie, rogando aos benfeitores espirituais que trabalham na falange de Jesus, que amparem todo o planeta. Não é o que nós estamos precisando mais aqui nesse momento de prece? Não adianta gritar, esbravejar, tomar vacina e manter um pensamento deturpado, um pensamento impuro. A imunização precisa ser espiritual também. A imunização dos nossos pensamentos negativos, porque hoje nós vamos falar sobre pensamentos e vínculos espirituais que ocorrem através dos pensamentos. E Filomeno ainda fala o seguinte, que ignorava os cuidados estabelecidos pelos mentores e a solicitação de ajuda solidária no mundo espiritual. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o pai saiba. Nós acreditamos que as coisas estão acontecendo ao nosso redor ao acaso. Mas não, Deus conhece cada um de seus filhos.
E o maior presente que Deus nos dá é o livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio nós fazemos as escolhas da nossa vida. Tudo corre por nossa conta, tudo está em nossas mãos. Daí a responsabilidade do que acontece na nossa vida aqui encarnados e como acontecerá na vida futura, depois que desencarnarmos, é nossa. Não é castigo do Pai, é a lei da semeadura e da colheita. Então nós precisamos ficar muito atentos a respeito disso. E Filomeno ainda fala assim, olha, comovido ante a sabedoria divina e o intercâmbio que existe em toda parte em nome da solidariedade universal, pus-me a observar os espíritos aflitos que se deixaram cooptar pela palavra sábia do orientador, ansiando pela própria renovação, e agora dependiam dos esforços do nosso grupo. Então nós vemos aqui o seguinte, esse intercâmbio de solidariedade universal, tanto de encarnados quanto desencarnados, ele é diário. Mas essa sintonia, ela corre por nossa conta. Qual é a vibração que eu estou emitindo? Esses irmãos aqui, Dr. White, naquele momento em que foi confrontado por aquele líder da Malta, ele percebeu que tinham muitos lá que estavam cansados de sofrer, que estavam arrependidos de cometer tanta maldade, só que tinham medo daquele verdugo que era o líder do grupo desordeiro. Então, no momento que Dr. White sintonizou com todos através do pensamento, que é o que nós vamos ver hoje aqui também, essa linguagem mental, Dr. White conseguiu captar a sintonia de arrependimento deles e tocou com a palavra de amor, de caridade, trazendo Jesus para perto deles, para que eles sentissem o amor de Deus que os envolveu naquele momento, os arrebatando ao arrependimento, para que eles tivessem a possibilidade de um recomeço numa próxima reencarnação. O início da mudança da vida de qualquer um, seja no plano espiritual ou até aqui mesmo, é o arrependimento. Quando nós nos arrependemos de ter cometido o equívoco, seja ele qual for. Quando nós nos arrependemos de verdade, aí sim é o início de uma nova trajetória da nossa vida. E Filomeno fala que estavam sendo providenciados auxílios adequados àqueles arrependidos, que apresentavam graves enfermidades psíquicas e emocionais. E aí ele fala dos corpos. Quando fala aqui dos corpos dos desencarnados, é o corpo perispiritual, tá, gente? Então ele fala assim, os corpos denotavam os sofrimentos experienciados pelos contínuos anos de martírio e dependência dos verdugos que os maltratavam, reduzindo-os a escravos de suas paixões. Então vamos pensar aqui o seguinte, esses corpos são corpos físicos como o nosso? Não. São os corpos perispirituais que nos acompanham sempre. Nós, individualidades espirituais, temos o nosso perispírito que desde a nossa criação nos acompanha. E à medida que nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades espirituais, esse corpo perispiritual vai se tornando cada vez menos denso, até ficar etéreo quando formos espíritos puros igual Jesus, porque todos nós marchamos nessa caminhada para a plenitude. Como Jesus, existem outros espíritos crísticos que vivem e trabalham em outras partes da imensidão do universo. E aqui Filomeno narra o que ele estava vendo, aquelas individualidades que se entregaram à maldade, a sentimentos inferiores,
E como quem pensa é o espírito, e tudo que nós pensamos se reflete no nosso corpo, o perispírito deles estava repleto de chagas, das suas paixões, dos seus sofrimentos, porque aquele sofrimento era contra o livre-arbítrio deles. E Filomeno fala assim, olha, agora que começaram a mudar a sua atitude mental, começaram a perceber o estado deplorável em que se encontravam, passando a sofrer os fardos vingativos das enfermidades que haviam ceifado a sua existência física, assim como as marcas profundas dos distúrbios ocasionados pela insânia que se permitiam. Gente, tudo na nossa vida é o nosso livre-arbítrio, corre por conta do nosso livre-arbítrio. Então, se eu escolho sintonizar em pensamentos ruins, eu vou me colocar junto com entidades que vibram nessa mesma sintonia que a minha. E imaginem esses irmãos, quando desencarnavam, com raiva, com sentimento de vingança, com ódio, eles foram para regiões umbralinas junto com entidades que vibravam na mesma sintonia que eles. E nessas regiões também existem as inteligências do mal, que subjugam esses irmãos, os tornam escravos. Só que sofrer cansa, né? E eles cansaram. Nesse momento em que encontraram esse grupo socorrista, foram tocados pela palavra do mentor que falava de Jesus e aceitaram um novo recomeço. Por quê? Porque eles se arrependeram, porque eles estavam cansados. E Filomeno fala assim, olha, em razão do comportamento infeliz, cada perispírito assinalava os sentimentos vingativos antes vivenciados e agora exteriorizavam-os em forma de úlceras pútridas, deformações e amputações de membros que se encontravam envoltos em vibrações escuras e de baixo teor. Então nós somos exatamente aquilo que nós pensamos. O pensamento é propriedade do espírito. É o espírito que pensa e exterioriza através do seu perispírito até chegar no corpo físico. Por isso que pessoas que são mal-humoradas, que são desanimadas, pessoas que reclamam o tempo todo, têm uma imunidade mais baixa. E isso influencia também no corpo físico, porque o pensamento sendo propriedade do espírito, essa vibração corre pelas camadas perispirituais até chegar no corpo físico. E quando o corpo físico já está adoecido, é porque o perispírito já adoeceu também. E Filomeno fala para nós, olha, olhando-os com misericórdia e carinho, constatávamos como somos o fruto daquilo que cultivamos mentalmente. A questão é como andam os nossos pensamentos. Em qual sintonia que nós escolhemos vibrar. Porque é nossa responsabilidade, não é a responsabilidade do outro. Nós escolhemos se queremos ler jornais ou não, nos alimentarmos de notícias ruins ou não. O material que nós conversamos com nossos amigos. Eu estou falando mal de alguém ou eu estou falando bem das pessoas? Eu estou sendo grato pelo que me acontece na vida. Eu procuro entender o que está ao meu redor. Eu procuro me espiritualizar ou não. Reclamar para mim já basta. Falar mal dos outros, vibrar negativamente. Quando eu faço isso, eu só atraio para mim coisas ruins. Eu crio um campo magnético ao meu redor de energias deletérias. É minha responsabilidade. O pensamento é meu. Eu utilizo de uma forma positiva ou negativa. Enquanto nós não nos dermos conta disso, dessa nossa responsabilidade,
nós estaremos nos prejudicando. Aí Filomeno fala para nós que esses irmãos que tinham os arrependidos, eles estavam num local separado daqueles recentes encarnados na tsunami. Os desencarnados da tsunami estavam aos poucos despertando, uns choravam, outros estavam sem energia, muitos estavam enlouquecidos. E eu trouxe essa imagem para a gente refletir em relação aos nossos pensamentos. Eu trouxe várias imagens para a gente poder refletir. Aqui são espíritos observando encarnados na praia. Aí a gente observa esse irmãozinho aí que está do lado direito da tela de vocês, envolto por entidades trevosas. Vocês percebam as ondas mentais, os fios que saem das cabeças do encarnado e do desencarnado. Eles estão unidos por pensamentos. Isso é obsessão, gente. É obsessão porque ele permitiu esse vínculo de vibrações, o encarnado. Muitas vezes nas obsessões, o obsessor se arrepende, mas o encarnado continua na mesma vibração. Tudo é o nosso livre-arbítrio. E lá no fundinho, mais próximo da praia, nós vemos um casal e um espírito, com perispírito bem etéreo, abraçado com um irmão. Essa imagem mostra claramente essa nossa imantação mental, que nós nos vinculamos às entidades que estão sintonizando na mesma vibração que nós. É nossa responsabilidade. Então, quando nós pensamos positivo, nós atraímos boas energias, atraímos bons espíritos, temos sempre uma sensação de saúde, de equilíbrio, e nós abrimos as portas para o bem-estar, para o amor. Mas, quando eu só vibro negativo, eu atraio maus espíritos. O meu sistema imunológico baixa, então o meu corpo fica apto à doença, ao desequilíbrio. Eu abro as portas para o mal, para o ódio, para sentimentos viciados. Então, meus amigos, nós temos que entender que os pensamentos são propriedade do espírito e nós somos espíritos. Nós somos individualidades que nesse momento estamos encarnadas. Temos esse corpo que é a nossa roupagem para nós desenvolvermos as nossas aptidões aqui na matéria, no plano material. Esse corpo é um empréstimo divino. Deus nos emprestou no momento da reencarnação, é um empréstimo. Ele é nosso temporariamente, transitoriamente, e nós devemos aprender a fazer bom uso dele. Como? Nos conectando ao bem, através da prece. A prece atrai equilíbrio, harmonia, boas energias, bons espíritos, e ela cria em torno de nós um escudo para que essas energias ruins não cheguem até mim. Lembrem-se quando Jesus falou para nós: vigiai e orai para não cair em tentação. É nossa responsabilidade, é sempre nossa responsabilidade. E os espíritos do bem estão sempre ao nosso redor. Mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se eu acordo um dia com o pé esquerdo e já acordo reclamando, esbravejando da vida, eu estou atraindo para mim entidades que estão nessa mesma harmonia, nessa mesma vibração que eu. Aí eu me dou conta, peraí, deixa eu começar a me harmonizar. Faço uma prece simples, uma prece curta, ou então rogo, meu Deus, me ajuda.
Me ajuda para eu conseguir o equilíbrio necessário para continuar esse dia com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. Imediatamente, o nosso anjo da guarda vem até nós e já nos acalma, nos ajuda, seja qual for a situação do nosso dia a dia. Mas é necessário que nós tenhamos a consciência de que sempre a responsabilidade é nossa. E aí Manuel Filomeno pergunta o seguinte para o Dr. White: se os irmãos que vieram nos agredir estavam estruturados na linguagem nacional, vocês lembram que eles se identificaram como indonésios, né? Então, eles estavam, teoricamente, falando a linguagem deles. Não compreendendo outro idioma, como foi possível travar-se o diálogo vigoroso que acabaram de ouvir? Aí o Dr. White explica para ele, né? Utilizei-me da onda mental sem a sua verbalização de palavras, porque os espíritos que já entenderam e adquiriram essa potencialidade da comunicação pelo pensamento, ele se comunica através das ondas mentais. E ele continua explicando. Em face das circunstâncias e do pensamento que a elaboravam, os irmãos aflitos escutavam na sua língua de comunicação habitual. Então, o Dr. White já sabe trabalhar essa matéria mental para que aqueles irmãos que ainda não tinham essa capacidade recebessem a mensagem já decodificada na língua deles. Mas a língua do Dr. White é a linguagem universal que é a da mente. Os espíritos mais elevados, eles não se comunicam verbalmente que nem nós. Eles falam pelo pensamento, que é uma linguagem universal. E ele continua. Por outro lado, os amigos do nosso grupo ouviam o diálogo no idioma com o qual nos comunicamos, qual ocorre em nossos contatos íntimos. Então, aqueles espíritos que só entendiam em inglês recebiam a mensagem do Dr. White na língua que eles compreenderiam. Os irmãos brasileiros, Ivon, Manuel Filomeno, recebiam a mensagem já decodificada em português e os indonésios da mesma forma. O mundo espiritual, gente, é perfeito, é divino, tudo é de Deus. Até a comunicação é muito mais avançada que a nossa. Hoje nós temos, ferramentas na internet que fazem essa tradução. Já é o início. Mas lá, pela mente, se faz tudo. E ele ainda continua, constituindo um grupo de espíritos procedentes de países diferentes, a nossa comunicação é mental, sem a necessidade de expressão oral, da verbalização. O espírito pensa e já irradia o seu pensamento para os outros. Não é necessária a materialização, a verbalização oral, formulados nos padrões de cada idioma. Olha que perfeição! Claro que essa potencialidade é adquirida à medida que o espírito, no plano espiritual, vai se esforçando, para desenvolver essas aptidões. A linguagem do universo é o pensamento que modula as expressões, de acordo com a captação mental de cada ouvinte. Essa tarefa de interpretação da linguagem é característica do perispírito, que armazena as matizes idiomáticas dos países por onde transitamos nas várias experiências corporais, ou seja, o nosso perispírito, que é a roupagem de todos nós, das individualidades, em cada experiência reencarnatória, ele arquiva as nossas conquistas. Então, os locais que nós já reencarnamos, as línguas estão lá, arquivadas. Ou seja, nós somos poliglotas espirituais. Ficam arquivadas e são acessadas à medida da necessidade. É perfeito isso, gente. Quando a gente começa a compreender todas essas questões, a gente tem mais gratidão ainda por Deus nos dar a oportunidade de nós
desenvolvermos os nossos talentos. E quanto mais nós nos esforçarmos aqui na carne para adquirir, desenvolver, aprimorar essas aptidões, quando nós retornarmos para a paz espiritual, a nossa bagagem perispiritual, que é composta das nossas conquistas intelectuais e nossas conquistas morais, estará mais cheia. Mas isso depende do esforço íntimo de cada individualidade. E White fala que tudo ocorre com automatismo e naturalidade, claro, porque essas informações estão nos perispíritos. Elas só precisam ser devidamente acionadas. E tudo acontece naturalmente, porque são das leis naturais. Quando existe uma sintonia por ideias, interesses ou anelos, o fenômeno se torna eficiente e rápido. Como é que aqueles irmãos compreenderam? Porque eles estavam na mesma sintonia, eles estavam querendo se melhorar, eles aceitaram o pedido de quando White ofereceu socorro, eles aceitaram, eles disseram, sim, eu aceito, eu quero ser salvo, eu estou arrependido do que eu fiz. White, através da sua mente, viu que eles estavam sendo honestos naquele sentimento de arrependimento. E eles entenderam o que o mentor estava falando. É a linguagem do pensamento. Tudo é divino, gente. Tudo na nossa vida é divino, tudo é de Deus. E essa comunicação vai de acordo com a sintonia de cada um. Então, naquele momento da conversação de Manuel Filomeno e do mentor, apareceu um veículo e desceram obreiros do bem. Eram os responsáveis pelo acolhimento daqueles irmãos arrependidos que haviam se proposto a renovação e entendimento. Então, eles seriam acolhidos por um outro grupo socorrista, para que eles fossem preparados para a renovação, renovação de sentimentos, a reforma íntima, a compreensão e, dali a pouco, depois de um tempo, eles reencarnariam para começar as provações e expiações. Quando nós começamos, algumas semanas atrás, o estudo desse livro, nós comentamos que todos os pilares da doutrina espírita seriam vistos nesse livro de Manuel Filomeno de Miranda, e é isso que nós estamos vendo. É a justiça divina sendo aplicada. E aqui nós vemos que os irmãos foram conduzidos carinhosamente ao transporte e eram 80 individualidades arrependidas. E Filomeno começa a meditar sobre a misericórdia divina, É o que nós todos ficamos pensando, como Deus é um Pai amoroso e justo. Ele é amoroso e justo. E ele fala que a misericórdia divina é a luz ao alcance de todos. Deus está ao alcance de todos nós. Mas ele respeita sempre o livre-arbítrio para quem deseja se banhar com a sua luz divina. Ou seja, nós escolhemos a luz ou a treva, através do nosso pensamento. E ele continua falando que em apenas 2 horas, com a rogativa do mentor, convidando aqueles irmãos à redenção que decidiram largar o sofrimento e agora estavam rumando em direção à felicidade. E a felicidade, gente, é uma conquista, porque o princípio de tudo é o arrependimento. E depois vem o resgate. Foram décadas de loucura e de ignorância. E como nós já falamos, sofrer cansa. Sofrer cansa. Por isso, vamos desatar os grilhões da rebeldia,
da ignorância, do ignorar, que eu falo, do desconhecimento que muitas vezes nos prende a pensamentos viciosos. Vamos aceitar o convite que Deus nos faz todo dia para a renovação íntima e mudarmos essa nossa energia mental. Agora Filomeno começa a dedicar a sua atenção aos recém-desencarnados pela tsunami. Eles estavam numa área próxima da que eles estavam e aproveitando a claridade do dia num gramado verdejante. Percebe-se o carinho com que eram atendidos por espíritos que serviam naquela região e encaminhavam os recém-despertos com alegria para aquela colônia de refazimento que fora plasmada em cima do local, ou seja, era o posto de socorro para atendimento próximo ao local. E Dr. White convida a equipe socorrista para que eles retornassem para aquele campo de atendimento, utilizando a volitação para que eles tivessem um pequeno descanso, um descanso necessário para o refazimento. Por quê? Porque como nós, esses espíritos que estão trabalhando no socorro, eles também necessitam de um pouco de descanso. Eles também estão em processo de evolução moral. Estão aproveitando essa oportunidade que lhes foi dada do trabalho, mas eles já estavam há quase 24 horas trabalhando sem descanso. Eles precisavam de um momento de reflexão, um momento de meditação. Por quê? Porque eles vieram de uma esfera menos densa, menos pesada do que a Terra. Eles estavam lá na colônia espiritual Redenção, que nós vimos nos primeiros estudos, numa das esferas que rodeiam a Terra, e vieram até a Terra, onde as vibrações densas são muito fortes, até para os espíritos. Então eles precisavam de um momento para se refazer, através da prece, da meditação, da reflexão. E Filomeno fala assim, olha, chegamos à comunidade que se encontrava em movimentação. Era mais um hospital a céu aberto e alguns pavilhões onde eram recolhidos os pacientes mais agitados do que um lugar de repouso. Então aqui o Manuel Filomeno está nos dando um breve relato de como era esse local. As vibrações mentais eram benéficas, proporcionando refazimento emocional, que o desgaste natural na faixa em que nos laborávamos se fazia forte. Então nós vimos já desde o capítulo 6 que aquela região estava coberta por vibrações deletérias, vibrações negativas. Então aqueles espíritos mesmo vindo de um local melhor, né, que é uma faixa menos densa, mesmo tendo noção da prece, da disciplina mental, eles precisavam também de um pouco de descanso, de um pouco de reflexão. Imagine nós, que somos ainda indisciplinados, somos rebeldes, a qualquer desequilíbrio em torno de nós também muitas vezes nos desequilibramos. Daí a necessidade novamente da vigilância e da oração contínuas. Como é que a gente faz isso? Se desligando um pouco das coisas ruins que nos rodeiam. Não que nós não tenhamos que nos inteirar dos fatos sociais que acontecem toda hora. Mas nós não precisamos absorver tudo isso, porque nós somos uma esponja. Se nós não tomarmos cuidado, nós absorvemos as dores alheias, nós absorvemos todos os problemas do mundo achando que vamos resolver e não vamos. O nosso dever, quando nós reencarnamos, primeiro é conosco. Como é que eu vou querer ajudar o outro se eu não consigo nem me ajudar? Então eu preciso me reequilibrar, meditar, orar, me revigorar, me preparar para aí sim eu poder ajudar o meu próximo. O intuito é esse.
Então, todos nós precisamos dar uma pausa de um dia, algumas horas, um tempo, senão a gente adoece. Nosso sistema imunológico cai e nós viramos presa fácil de qualquer vírus, qualquer doença que nos rodeia. Então, o Dr. White recomendou à sua equipe 4 horas de revigoramento através da prece e da reflexão. E os obreiros foram repousar. Filomeno se sente comovido e agradecido diante de tanta misericórdia do Criador. Refletia na Terra, quando encarnado, como seria a vida no mundo espiritual. Todos nós, na verdade, todos nós paramos para pensar diante de tanta literatura. Nós temos Manuel Filomeno de Miranda, temos André Luiz, que nos narra a vida no mundo espiritual. Nós ficamos, meu Deus, como será, né? Nós que já estivemos tantas vezes, que a nossa vida real é espiritual. E a gente esquece, né? O esquecimento temporário da reencarnação, mas só que todos os dias, quando nós nos desdobramos pelo sono, que é a emancipação da alma, o nosso perispírito se expande e nós vamos para outros lugares. Vamos de acordo com a nossa sintonia do pensamento. Nós somos puxados àquilo que nós estamos pensando. Então, se eu sou uma pessoa que tenho muito apego à bagunça, quando eu vou descansar, quando meu corpo físico descansa, meu perispírito se expande e eu vou para a bagunça. Se eu gosto muito do trabalho, na empresa que eu trabalho, eu me vinculo àquelas pessoas que também são super ligadas ao trabalho. Se eu tenho meu trabalho na casa espírita e eu sou muito ligada a isso, quando meu perispírito se expande através da emancipação da alma do sono, eu vou me ligar a essas entidades do trabalho. É dessa forma. É a misericórdia divina atuando em tudo e respeitando sempre o nosso livre-arbítrio. Mas ele fala que toda a imaginação, toda essa nossa imaginação é pálida diante da realidade do trabalho dos obreiros do Senhor, daquelas entidades que trabalham a nosso favor e a favor daqueles que sofrem no mundo espiritual. Nós podemos ajudar essas entidades, essas individualidades, com os nossos pensamentos positivos, com os nossos pensamentos no bem, tentando ser equilibrados, utilizarmos o nosso bom senso, orarmos em prol do país, de todos. Tudo é nossa responsabilidade, gente. Não adianta querer botar a culpa no outro, não. É nossa responsabilidade. E ele fala o seguinte para nós. A constatação é de que somente há vida em toda parte. Não existe morte. O nosso corpo físico ele é perecível, mas o espírito é imortal. E nós somos espíritos, nós somos individualidades espirituais que nesse momento habitamos esse corpo, mas em algum momento da nossa trajetória nós iremos partir novamente para o plano espiritual. Então vamos cuidar sim do nosso corpo, que é empréstimo divino. Só não tenhamos o apego, vamos desapegando aos poucos. Porque um dia será a nossa vez também. Estamos todos na fila. Então ele falou que há vida em toda parte, movimento e ação, sendo a Terra uma pobre cópia daquele admirável mundo pulsante, permanente, de onde nos originávamos. E aí Manuel Filomeno ora pelos irmãos em processo de renovação e pelos arrependidos. Os em processo de renovação e arrependidos foram aqueles irmãos que estavam com os desordeiros, né? E que através do apelo de White, eles aceitaram o resgate, foram aqueles 80.
Ao mesmo tempo, se recordou dos recentes encarnados que se fixavam pela mente e pela conduta ao corpo consumido pela morte, ao apego ao corpo. Vamos criando essa consciência em nós de que esse corpo físico que nós estamos habitando nesse momento é de Deus. É perecível. É um empréstimo, ele não é nosso. Nós precisamos cuidar, tratar. Nós não podemos ter o apego. E muitas dessas individualidades que desencarnaram naquele momento da tsunami eram tão apegados ao corpo físico que estavam achando que iriam restaurar a vida. Quando eles percebiam que eles não tinham morrido e viam o corpo inerte, eles queriam restaurar, né? Como se fossem entrar novamente no corpo. E quando eles percebiam que isso não ia acontecer, eles estavam desanimando e enlouquecendo. Filomeno entrou em prece por esses irmãos e diz o seguinte: suave paz dominou-me, arrebatando-me pelo sono. Sim, amigos, os espíritos dormem também, tá? E nesse momento, o perispírito do nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda se expandiu, facultando-me um sonho feliz em região de beleza quase inimaginável. Então, o perispírito do Miranda expandiu e ele foi levado por uma outra localidade que não ficou bem clara para nós, mas provavelmente eram regiões angélicas. Então, vocês se lembram daquelas esferas espirituais que nós mostramos em outros estudos que rodeavam a Terra? Essas regiões angélicas, elas vão além daquelas esferas espirituais. Manuel Filomeno foi encaminhado para uma dessas esferas. Por quê? Porque ele entrou em prece, em estado meditativo e se desdobrou. Filomeno narra que naquele local para onde foi desdobrado, tudo eram sons e harmonias, as expressões da natureza divina. Ele fora para um local de seres luminosos. Acompanha um grupo que se dirigia ao local. Então ele narra que são construções supermodernas, transparentes, delicadas, que por dentro eram como se fossem templos góticos. E os participantes estavam jubilosos ouvindo a palestra de uma entidade angélica que abordava o tema da solidariedade universal. Ou seja, nós somos todos irmãos. Por que nós não expandimos a nossa solidariedade para todos? Sairmos dos grilhões de só a minha família que importa, a minha vida, a minha, esses sentimentos ainda egoísticos, e ampliar a nossa capacidade para nos enxergarmos como irmãos, aquele amor fraterno que muitas vezes nos falta. E Filomeno fala assim, olha, encontrava-me deslumbrado quando suavemente retornei, despertando e mantendo as impressões incomparáveis daqueles momentos de desdobramento e visita a alguma região feliz a que ainda não tivera acesso por falta de méritos compreensíveis. Então ele fala aqui que até para você ir para um local desse que ele foi, você precisa ter méritos. E os méritos são conquistados na espiritualidade pela quantidade de bem que você faz ao próximo, sem interesse, tudo sem interesse. E ele fala assim, olha, amanheci em nossa comunidade e com o coração bastante pulsante de felicidade, busquei os demais amigos para novas tarefas. Então nós trouxemos aqui umas imagens de perispíritos
que você percebe o perispírito das individualidades é a progressão espiritual, bem densos, né? São individualidades ainda bem primitivas, muito apegadas ao materialismo, com sentimentos e emoções ainda muito viciosas. E através das reencarnações, nós vamos trabalhando as nossas aptidões, vamos aumentando, né, as nossas potencialidades, vamos nos espiritualizando através das oportunidades que Deus nos dá de desenvolvermos os nossos talentos até nos tornarmos seres angélicos. Porque todos nós caminhamos para a plenitude e através da misericórdia das reencarnações nós temos a oportunidade de desenvolver as nossas potencialidades. E à medida que nós aceitamos desenvolver as nossas potencialidades para o bem, o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele vai se tornando menos denso até se tornar etéreo. Isso acontece de uma hora para outra, em poucas reencarnações? É claro que não, meus amigos, mas tudo depende da nossa vontade de se melhorar. E a doutrina espírita, ela nos consola, mas ela nos esclarece e nos mostra os caminhos que nós podemos travar na nossa vida para chegar até a esse objetivo que é a nossa plenitude. E para encerrar o estudo de hoje, em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 1, os Espíritos nos dizem o seguinte sobre o pensamento. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Então não adianta você aparentar, você tem que ser. E nós somos exatamente o que pensamos. Olhe, pois, cada um segundo as suas convicções. E da maneira que mais vale o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Então, queridos, não adianta aparentar, nós precisamos ser. Nós somos o que pensamos. Então, se nós somos pessoas que pensamos o bem e materializamos esse nosso pensamento através das nossas ações, nós estamos no caminho certo. Sejamos sempre luz na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam. Eu gostaria de saber o que vocês estão achando desses capítulos do livro Transição Planetária. Por favor, deixem os seus comentários, se inscrevam no canal. Falem para mim o que a gente precisa melhorar ou se está bom assim para vocês, porque o feedback de vocês é muito importante para nós. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Nesse sábado nós teremos vídeo novo no canal. Forte abraço, paz e luz. Fiquem bem.